Bom, gente, eu botei antes um pequeno vídeo falando sobre a Manifesto Antropófago, do Oswald. E eu preciso dizer uma coisa para vocês que eu venho dizendo ao longo do tempo, né? Nada mais é importante para a literatura, para o ensino da literatura, do que a leitura que vocês individualmente fazem dos textos. Por mais que eu explique, por mais que eu fale, por mais que eu detalhe a coisa, nada, absolutamente nada substitui a leitura que vocês devem fazer dos textos. Por vários motivos. Não só por... Quer dizer, por coisas de prova, não se preocupe. Eu não dou nota para aluno, eu dou nota para as provas. Mas o que isso quer dizer? É que vocês só vão aprender, de fato, as coisas das quais eu estou falando, ou as coisas que eu posto no AVA, no material, etc., se e somente se vocês lerem os textos. É muito mais importante do que estudar as coisas que eu coloco no AVA, o mais importante do que isso é a leitura que cada um de vocês faz dos textos que compõem o corpus da disciplina. Então, é muito mais interessante vocês lerem o manifesto do que pensarem o manifesto a partir do que eu falei. O que eu falei é apenas sobre o manifesto, e as outras coisas todas, é apenas um possível caminho de compreensão, e que eu vou tentando, da maneira mais possível, eu vou tentando indicar possibilidades de leituras, mas nada disso, absolutamente nada do que eu falo ou do que eu coloque aqui no AVA será o equivalente à leitura que cada um de vocês vai fazer do texto. Então, agora eu quero falar sobre Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, do Mário de Andrade. Nada, absolutamente nada, vai substituir a leitura do romance. Então, as coisas que eu vou falar sobre o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, aqui o livro, o meu, como vocês podem observar, é todo desgualepado, cheio de anotações. Nossa, tem tantas anotações que eu nem sei qual delas é mais interessante. Mas, enfim, o mais importante é que vocês leiam. Então, o que eu faço? Qual é a minha proposta? É dar determinados caminhos ou possibilidades para vocês entenderem o que parece ser um emaranhado de bobagens ou emaranhado de loucuras. Essa literatura modernista, ela tem essa perspectiva, né? Ela desconstrói todo um sistema que vinha sendo construído, basicamente, de leitura. Não se lê mais como antes. Não só a narrativa é mais chocante nesse sentido, né? Ela é mais, absolutamente mais inovadora, né? Do ponto de vista do leitor, do que a poesia, embora a poesia também tenha essa perspectiva, né? de inovações, né? Inusitadas, não usuais, né? Para a perspectiva do leitor, não para a perspectiva do escritor, mas como o leitor lê. E essa é a chave, como o leitor lê, não como o escritor escreve, porque o escritor escreveu, né? Ele entregou o texto. Como nós, leitores, vamos ler isso? Então, o que eu faço, basicamente, com vocês? Eu não decifro os textos, eu não tenho essa pretensão, até porque, em termos de literatura,
nada é definitivo, né? Até a palavra, por si só, ela é algo que escapa ao 100% de entendimento dela, né? A palavra escrita é um símbolo de alguma coisa. Símbolo não é bem a palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ela remete a um significado que não é único, que são vários. Basta vocês abrirem um dicionário qualquer. Vocês abrem um dicionário qualquer palavra que está ali, qualquer vocábulo que está ali, tem várias acepções. Então, vocês imaginem a mistura desses vocábulos todos na linguagem escrita, cada um deles tendo possibilidades significativas diversas, é uma loucura, né? Claro que isso em tese, evidentemente. Mas vocês sabem que a literatura ela é multissignificativa. E os escritores também sabem disso. Então, eu não decifro nada para vocês. Eu não digo, é isso. Não, são caminhos de leitura. Cada um vai ler conforme a sua trajetória, conforme a sua apreensão das coisas, a sua percepção das coisas. Por isso é que eu digo que nada substitui a leitura de vocês. Eu posso me matar aqui escrevendo sobre, ou explicando para vocês o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Posso me matar fazendo isso, mas não vai adiantar de nada, porque vocês é que vão ler, individualmente é que vão ler. O ato da leitura o ato de ler é um ato solitário e absolutamente individual. E isso é fundamental, desculpem a rima, mas isso é condição sine qua non. Então, quando eu falo que vocês têm que ler mesmo para entender aquilo que está sendo colocado para vocês, o que esse texto quer dizer. É claro que eu também pressuponho, parto do princípio de que vocês estão num curso de letras e já sabem, de longa data, que a leitura, o ato da leitura é um ato imprescindível para vocês, não só na área da literatura, mas em todas as outras áreas que compõem, que fazem parte do curso de letras. Então, o aluno de letras é um amante da palavra, é um amante da leitura, está sempre lendo. Eu sei que vocês têm uma carga grande, e nós estamos nesse período ainda de pandemia, uma coisa assim meio complexa, vocês têm pressa, está muita coisa atrapalhada, né, no curso, tá difícil, tá difícil, porque é uma mudança de paradigma, né, uma mudança de comportamento que nós estamos vivenciando. Estamos mudando o nosso comportamento em sala de aula, estamos mudando o nosso comportamento em dar aulas, em fornecer materiais, etc. E toda mudança, quando se inicia, ela causa um constrangimento, ela causa dissabores, né? E isso é natural. Então, tudo isso provoca uma série de dificuldades, né? Mas permanece isso que é condição sine qua non para fazer o curso de letras. Vocês estão sendo formados para pensar e para ler, né? A leitura, o pensamento vem depois da leitura, ou vice-versa. Mas, enfim, vocês têm que ler, não só nas disciplinas de literatura, então, nem se imagina um estudante de letras que não leia os textos, embora haja, a gente sabe que há, e há muitos, né? Mas é um contrassenso, né? Um estudante de letras que não lê é um contrassenso, é um absurdo sem tamanho. Então, eu sempre parto do princípio que vocês estão lendo os textos, que vocês estão... o principal não é acompanhar as minhas aulas, embora a minha função é essa, né? Indicar caminhos para vocês e tal, explicar determinadas coisas e tal. Mas a função principal de vocês é ler, vocês têm que ler. Então, e a vantagem desse momento do ensino da literatura brasileira, não sei que número,
é que todos esses textos vocês conseguem via internet, não tem necessidade de comprar e etc., né? Embora o livro seja esse artifício tão interessante, né? Como objeto, né? Eu sou amante do objeto, inclusive, né? Bom, dito isto, então, parto do princípio que vocês já leram o Macunaíma, ou estão lendo o Macunaíma, já que já falamos sobre o Manifesto Antropófago e as outras coisas todas anteriores, né? Mário de Andrade, em 1928, publica, então, esse pequeno livro, chamado Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, que tem esse subtítulo, O Herói Sem Nenhum Caráter, e é muito diferente, né? O que ele faz, assim, que eu posso dizer para vocês, né? Ele realiza, literariamente falando, o ato antropofágico preconizado pelo Oswald na aula anterior, que eu falei para vocês, né? Do Manifesto Antropófago. Ele faz isso dentro do romance. Então, é um romance fácil de ler? Não. Por que não é fácil de ler se a historinha é facilzinha? A historinha é facilzinha, mas a forma do romance, a estrutura do romance é completamente inovadora para aquele momento. Ainda hoje é, né? Inovador em que sentido? Ele rompe com a tradicional forma narrativa. E ele vai usar o mágico, o maravilhoso, para escrever. Que maravilhoso e que mágico é esse que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, das narrativas lendárias. Lendas, que estão aqui, no romance. Então, esse texto tem uma série de coisas. Tem muita gente que já falou várias coisas sobre esse romance. Então, vocês podem também pesquisar na internet, tem muitos caminhos e tal, muitos ensaios críticos sobre o romance. E o romance é basicamente o nascimento, vida e morte, que não é bem morte, de um herói chamado Macunaíma, o herói de nossa gente, e que seria exemplarmente um grande herói da nação, né? Desse matriarcado de Pindorama. E o Mário, então, vai criar uma série de situações, algumas que vão se dar no tempo histórico e outras que vão se dar no tempo mítico, que não tem tempo. Então, ele vai cruzar constantemente, isso é que às vezes dificulta o entendimento imediato, porque nós não estamos acostumados a ler assim, nós estamos acostumados a ler aquela coisa que eu sempre digo, né? Sujeito, verbo, predicado, né? Tudo aquela ordem e tal, né? Quando a gente pensa num romance, a gente pensa assim, aquela continuidade histórica, né? Passando, primeiro um dia, depois outro dia, depois outro dia. Tá. O Mário faz uma salada disso, né? Então, do ponto de vista de tempo, existe o tempo histórico, o tempo da narrativa, o tempo histórico, que essa narrativa vai resgatar, ele está contando uma história, né? E o tempo mítico, cuja marca é não estar no tempo cronológico, no tempo histórico. O tempo mítico é o tempo das narrativas lendárias. Que são narrativas lendárias? São as narrativas dos grandes mitos fundadores, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um boitatá. A Mboitatá é um tempo mítico, que foi fixada na literatura do Rio Grande do Sul, através dos contos gauchescos e lendas do Sul, pelo Simões Lopes Neto. E vocês já devem ter lido isso com o Mauro, né? Que dá essa disciplina Literatura do Rio Grande do Sul. Eu falei antes no Pré-Modernismo que eu não ia tocar no nome do Simões, né? Porque o Simões faz parte dessa literatura do Rio Grande do Sul, né? Ele está no corpus da literatura do Rio Grande do Sul. Então, por uma questão de não sei de quê, eu estou pensando que é educação, mas não é bem educação, é uma questão de respeito, né?
já que o Mauro trabalha com a literatura do Rio Grande do Sul, eu não entro nessa questão do Simões, até mesmo ainda que ele faça parte, historicamente, desse primeiro bloco que compõe a disciplina, né, que é o pré-modernismo. Mas o Simões, lá num dado momento, escreve, faz uma compilação de três grandes narrativas lendárias aqui do Rio Grande do Sul, e a primeira delas, se não me falha a memória, é a Mboitatá, começa com M, né? Mboitatá, que é uma narrativa lendária. Quer dizer, quem conhece gente de zona rural, vida do campo, etc., sabe que isso ainda anda por aí, né? A Mboitatá ainda anda por aí campeando esses campos sem fim. Bom, as narrativas lendárias têm essa característica, elas estão além do tempo histórico, né? Então, diz a lenda, não sei o quê, e tal. Bem, é isso que vai, esse é o tempo lendário, é esse tempo que está presente aqui no Macunaíma, mas é também o tempo histórico. Então, depois de lido o romance, vocês vão observar que existe um tempo histórico, facilmente apreensível, que narra a grande viagem que faz um personagem chamado Macunaíma, que sai lá do interior do rio Araricoera, não sei o que e tal, e desce, vai até São Paulo. De São Paulo ele tem uma série de percalços, né? Ele tem uma série de aventuras e tal, retorna para o seu ponto original, não encontrando esse seu ponto original, ele sobe para as estrelas. Então, a gente tem essa narrativa linear, histórica, datada, porque em vários momentos o tempo colocado no romance é o tempo datado, ele vai enunciar na rua tal, no ano tal, no dia tal, de tanto, tal. Então, vocês têm essa marcação temporal, entre aspas, tradicional. Mas tem também, ao mesmo tempo, um tempo que não está marcado no calendário, é um tempo mítico, né? Em que aí vocês vão observar que há cruzamentos na tessitura desse romance de várias lendas, várias lendas brasileiras. Daí que esse romance também é chamado de rapsódia. A rapsódia é um gênero musical. Mário era professor de música, né? É um gênero musical que mistura vários andamentos de vários outros gêneros. Então, o que o Mário faz? Ele vai usar essa técnica da rapsódia, da música erudita, para a confecção do romance. Ele vai atrás de pedaços, né? Eu chamaria de mitemas, mas de pedaços de lendas que ele vai costurando uma nas outras como acontecimentos que vão se dando aqui no romance. Ele vai juntando, então, essas duas coisas que são antagônicas, ou melhor dizendo, paralelas. O tempo mítico com o tempo histórico, né? E ele vai cruzando isso. Vocês observem que, em vários momentos, ele está descrevendo a cidade de São Paulo e elementos da modernização. Por exemplo, na criação do Ford, o Ford e a Chevrolet. Eu acho lindo esse episódio. É a perseguição de um animal por outro, e que vão usando artifícios e tal. É muito interessante isso, gente. É muito lúdico. Então, o Mário brinca com essa capacidade da imaginação, né? Ser lúdica. É uma grande brincadeira, que parece infantil, pueril. Infantil mas não é pueril, né? É uma grande brincadeira, que ele vai brincando com essas coisas todas. Ele vai misturando uma coisa na outra. Então, destrinchar isso, ou organizar essas questões, é uma coisa praticamente impossível, ou impossível, da maneira como ele faz. Eu não posso dizer para vocês assim, primeiro vamos acompanhar o tempo histórico, depois o tempo mítico.
Gente, não tem como, porque uma coisa está misturada na outra. Ele trama a coisa de tal maneira que nos obriga a ler como crianças, mas, ao mesmo tempo, entendermos que existem coisas paralelas, universos paralelos. É muito inteligente isso da parte dele. E o Mário, que era uma pessoa muito, né, cerebral e tal. Bom, então, eu tenho anotado aqui, já aqui, ó, lápis, no meu livrinho, é a epopeia do derrotado. Então, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, por outro lado, vamos dar uma outra avisada, não falar só na questão do tempo. É a epopeia do derrotado. Derrotado porque ele é derrotado. Mas então não é epopeia, porque epopeia é um gênero de origem grega que trata dos cantos e louvores, né, e de todo o processo de uma grande batalha, ou de uma grande vida, de um grande herói, né? O herói épico. E ele sempre vence, né? O herói épico é um grande herói, ele nunca é anti-herói, ele é herói, né? Isso na literatura grega clássica. Aí aqui tem isso, né? É a epopeia do derrotado, porque é um grande herói que é derrotado. Ele é derrotado, ele não vence, ele não é vencedor. Então, há uma inversão, né, nesse sentido de valores. Aí eu continuo abrindo aqui meu livrinho. Nossa, tem muita coisa aqui. É difícil. Eu vou ler o primeiro parágrafo, os primeiros parágrafos, que eu sempre leio isso, porque eu acho isso assim de uma loucura estonteante. Capítulo 1, chamado Macunaíma. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera que a Índia Tapainhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de Sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Manaap, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma andava para ganhar tempo. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio. Gente, um minuto, vou ter que parar aqui um pouquinho com vocês. Bom, retornando, desculpem a interrupção, mas houve um problema lá no campo com as vaquinhas, eu tinha que atender o rapaz que trabalha comigo. Tá, o que eu estava... eu estava lendo isso aqui. É uma leitura, vocês vejam que é uma leitura assim, diferenciada dos romances com os quais vocês estão acostumados. Vocês já passaram por uma série de romances, etc., e agora, recentemente, vocês leram Os Sertões, do Euclides da Cunha, que não é exatamente um romance, mas tem as características de romance. Vocês leram os contos do Monteiro Lobato, de Urupês, e vocês leram também Triste Fim de Policarpo Quaresma. Dos 3, o mais inovador, sem dúvida, é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas agora a gente chega aqui numa, vamos dizer assim, numa mudança radical de comportamento do leitor, né? Vocês como leitores. Eu vou repetir aqui esse parágrafo, que começa com um pedaço de frase com minúscula, não com maiúscula. E não dizia mais nada.
Ficava no canto da maloca, trepado no giral de paxiúba, espiando o trabalho dos outros, e principalmente os dois manos, que tinha Marnape, já velhinho, e Giguê na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns que diz que habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhetã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, o poracê, o torê, o bacocorocô, o cuicuicoque, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir, trepava no macuru, pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias e imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Esse é o início do Macunaíma. Então vejam que, do ponto de vista do leitor, já há grandes dificuldades, porque a gente não está acostumado a ler assim, com interrupções e uma série de vocábulos com os quais nós não estamos acostumados a usar. E muitos deles a gente já nem sabe o significado deles, né? E que mistura várias palavras de origem ameríndia com as da língua portuguesa. Então, é uma dificuldade interessante já no início, né? Mas fica essa coisa assim, curiosa, né? No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera, o Uraricuera é um rio de verdade, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. É o herói de nossa gente. É uma criança feia. As crianças, quando nascem tudo igual, tudo amarrotado. Mas a gente sempre diz que são bonitinhos. Ai, que bonitinho, o bebê nasceu, coisa mais linda e tal. Mas aqui, ela pariu, que não tem nome a mãe dele não tem nome, é uma índia Tapanhumas, né? Da tribo Tapanhumas, pariu uma criança feia. E onde ele nasce? No fundo do mato virgem, lá no fundo do mato, onde não tem ninguém, só tem essa tribo lá. Ele era preto retinto, filho do medo da noite. Gente, preto retinto e índio, os povos originários sul-americanos não são pretos. Pretos e preto retinto são os africanos, né? Os africanos da costa de cá. Aí vocês têm uma situação muito complicada, porque ele vai colocar na formação do herói de nossa gente uma série de questões que fazem referência histórica ao que aconteceu, como foi feito o processo de colonização no Brasil. E a gente lê isso assim e diz, nossa, não tinha percebido isso, a gente só pega essa parte inicial assim. Mas aí vocês vão vendo ao longo do texto uma série de referências à história do Brasil. Por isso que eu quis fazer referência para vocês, por isso que eu, antes de ler Macunaíma, eu queria ler o Manifesto Antropófago, que eu já disse para vocês, é uma forma de contar a história do Brasil. Agora, outra forma de contar a mesma história do Brasil. Com esse simples parágrafo aqui, vocês têm essa história, ou a contra-história do Brasil, aquilo que a história oficial não fala, não registra. Né? No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto retinto e filho
do medo da noite. Ele era preto retinto e filho do medo da noite. A mãe dele era uma índia Tapainhumas, que não tinha nome. Então, o que significa isso? O acontecimento histórico de existiam os índios que estavam na costa. Chegaram os brancos europeus, empurraram esses índios para dentro do país, para dentro dos matos. Os europeus também trouxeram os negros cativos da África, que foram escravizados, e trouxeram para cá. Qual é o primeiro impulso do sujeito escravizado? Fugir, se libertar. Muitos desses escravizados fugiam das senzalas e fundaram os quilombos. Vocês conhecem essa história, né? Então, há um movimento, desde sempre, desde que os brancos portugueses chegaram aqui e acharam que isso era a terra deles, há um movimento contínuo de escapar do litoral, onde a portuguesada ficou, e fugindo para o interior. Fugindo de quem? Da portuguesada, porque esses portugueses tinham armas de fogo e tal, e eram de extrema violência. Quando eles trouxeram os escravizados negros para cá, esses negros, essas pessoas, também fugiam, também tinham a sua vocação de liberdade, quem não tem, né? Buscavam a liberdade e fugiam das fazendas, fugiam da situação de escravizados e iam fundar os quilombos, lá no fundo do mato, junto com Macunaíma, onde ele nasceu. E aí tem essa coisa de desmistificar qualquer personagem, né? Que o Mário tem disso, né? De mostrar a humanidade das personagens que ele elege, né? O Macunaíma não é genial, o pai dele tampouco. O pai dele também não tem nome. É o medo da noite. E era preto retinto. Então, o pai do Macunaíma era um desses africanos escravizados que fugiu da prisão, fugiu da escravidão, e, entrando no mato, certamente encontrou uma índia, uma tribo indígena, uma índia que não tem nome, e a estuprou, porque é o medo da noite. Esse pai dele é filho do medo da noite, e medo da noite é um eufemismo para estupro. Quem que está dizendo isso? Ora, todo mundo sabe que medo da noite é um eufemismo para estupro. Então, o herói de nossa gente, que é filho de uma índia, que não tem nome, é preto retinto, como o pai, e foi produto de um encontro violento. Então, essa violência constante funda esse matriarcado de Pindorama, na figura do nosso herói, o herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de sarapantá. O que é sarapantá? De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça. Então ele sabia falar, ele podia falar, mas ele não falava porque ele tinha preguiça. Característica do nosso herói, preguiça. E não dizia mais nada. Mas tem uma sexualidade bárbara, né? Ficava no canto da maloca, trepado no giral de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Manap e Jiguê. Manap já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Olha que criança mais sem vergonha. Ninguém imagina que uma criança tenha prazer em matar. Decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma andava para ganhar vintém. E também espertava, tornar-se esperto, né?
E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho. E as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, que é um peixinho, por causa dos guaimuns, diz que habitando a água doce por lá. No Mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, cunhatã moça, né? Se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, zona genital. Cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava a complicação, etc., etc. E assim vai. E assim vai o início do herói de nossa gente. Então, o herói de nossa gente não é o Dom Pedro I. É uma Macunaíma. Esse é o herói de nossa gente. E que herói é esse? É uma pessoa normal e que faz as suas estrapulices, cuja origem não é nada genial, não é nada honrada, não é nada principesca. É um sujeito que nasceu comum. Esse é o herói de nossa gente. E aí segue a história, né? Das coisas do Macunaíma, sempre levando, né? Sempre levando o contraponto, né? Existe o herói, né? Que não é heróico, mas herói no sentido de representante, né? Da nossa gente, e ele age sempre em benefício próprio, né? O Macunaíma. Ele é um herói que não está preocupado com o seu grupo que ele representa. Ele é extremamente individualista. Novidades? Os europeus são assim, né? Porque ele é filho de uma agressão, né? Está lá no primeiro parágrafo, e se comporta assim como os outros. Quer dizer, ele repete aquilo através do qual ele foi feito. Isso não é nada de heróico. Heróico no sentido grego do termo, né? Do padrão de comportamento, do sujeito que dá a vida pelos seus, etc., etc. Não, ele não é nada disso. Ele é uma pessoa normal, né? Normal, exagerado. Claro que vocês têm que ter em mente que nós estamos no ambiente lendário e o ambiente narrativo. O narrativo guarda sempre uma proximidade com a realidade propriamente dita, ou seja, a representação da realidade propriamente dita. O narrativo desculpem, o lendário abole esses limites, né, da realidade propriamente dita e vai para o ambiente da fantasia, nesse sentido, né, do exagero, do fantasioso, do imaginário lendário, né? Então, o Mário está cruzando essas duas coisas. Daí uma certa dificuldade da gente estabelecer racionalmente o que pertence a um, o que pertence ao outro, né? Fazer aqueles esquemas tradicionais de divisão de texto, etc. É muito complicado isso, porque uma coisa está dentro da outra. Então, isso dificulta um pouco a leitura. Mas, à medida que vocês vão lendo, vocês vão vendo que ele vai casando as coisas e a gente vai entrando nesse jogo, né, que ele faz. Tem um episódio interessante que eu peguei aqui, cadê? Porque a mãe dele ele mata, né? Ele não sabe que é ela, mas ele mata. Mas, enfim, e aí o episódio é esse aqui, ó. Ele deixa, isso aqui faz parte do texto. Aqui não, aqui são os meus comentários, mas isso aqui faz parte do texto, tá? Então, ele está saindo com os irmãos e tal, e vão viajar, então, Macunaíma começa com o nascimento dele, mas tem uma longa viagem que ele vai fazer. Ele sai lá do fundo do Mato Virgem e vai para o seu oposto, que é a cidade de São Paulo, e que já em 1928, São Paulo já é um grande centro urbano. Não é a capital do país, nunca foi. Rio de Janeiro ainda é a capital do país. Mas há uma efervescência política, econômica,
na cidade e social na cidade de São Paulo, nos anos de 1928, quando esse texto é feito, um pouquinho antes, até um pouquinho depois. Então, São Paulo já é uma grande cidade. Então, o nosso herói sai de lá e vai para cá. Nesse trânsito, ele conhece um bocado de gente, né? E ele sai daquele seu mundo fechadinho e vai encontrar a diversidade no Brasil. Eu anotei aqui assim, ó, Macunaíma ultrapassa seus irmãos sem remorsos, sem nenhum remorso, por isso ele não tem nenhum caráter. Nenhum caráter não é no sentido que a gente fala, não tem caráter, não é no sentido de negativo, mas no sentido de ausência de caráter. Ele não é nem bom nem mau, ele não tem caráter. Ao conflito de irmãos em relação à conquista pelo poder, né? O complexo edipiano Macunaíma pela mãe, que o repele, então ele mata a mãe. O complexo edipiano, você sabe, isso é Freud, né? Complexo edípico tradicional, né? O filho que se apaixona pela mãe e quer matar o pai para ficar com a mãe. Freud, que já foi mencionado pelo Oswald anteriormente, né? Num sentido meio negativo. Aqui também. Então, o que o Macunaíma faz? Ele se apaixona pela mãe, mas a mãe não quer saber dele. Isso é uma coisa, né, que não pode e tal, né? É um interdito. E o que ele faz? Ele mata a mãe. Resolvido o problema. Logo depois, ele tem o episódio da Si, mãe do mato. Como ele segue em viagem, eles saem, né? São fugidos e tal. Os irmãos estão com ele, depois que ele mata a mãe, então eles fogem do lugar. E nessa fuga, eles encontram a Si, mãe do mato, que é a dona da natureza. E ele se apaixona por ela. Ele se apaixona por ela e tal, e quer ficar com ela, e ela diz que não, de jeito nenhum. Tá? E ela tem um objeto sagrado, chamado Muiraquitã. E a Muiraquitã ele quer, mas ela não dá. Então, ele acaba matando também a mãe, a Si, mãe do mato, antes a estupra, né? Tem um filho que morre, e ele pega a Muiraquitã e vai para São Paulo, e continua a sua viagem. Só que ele é roubado da Muiraquitã. A Muiraquitã é roubado por Venceslau Pietro Pietra, que é um colecionador de objetos, que vai lá e tal, e rouba. E esse cara mora em São Paulo, então tem o início dessa jornada para São Paulo. Igarapé Tietê, ele chama São Paulo. Igarapé Tietê. Então, claro, gente, eu estou fazendo uma coisa assim muito rápida e tirando todo o poético da leitura que vocês têm que fazer. Isso aqui é o mais importante. Não é o que eu estou dizendo, é o que vocês vão ler. É o que vocês têm que ler para vocês desfrutarem da beleza que é isso. E aí, nesse trânsito para São Paulo, existem várias coisas acontecem com esse trio, né? Para encurtar a história, senão vou fazer um vídeo muito longo, ele perde a Muiraquitã, ele consegue reaver a Muiraquitã e volta, né? E se perde da Muiraquitã novamente. Fica sozinho, os irmãos vão embora, ele não tem mais ninguém a quem recorrer, então ele quer retornar para o lugar de onde ele veio. Chegando lá, ele busca a sua consciência, porque antes de ir para São Paulo, ele tira a consciência dele e guarda embaixo de uma pedra. Então, ele volta para aquele mesmo lugar, procura a sua consciência não está lá, já tinha sumido, alguém pegou, e ele só encontra a consciência de um latino-americano. E ele pega essa consciência desse latino-americano, bota em si e já coube direitinho e tal, né? Então, ele agora tem a consciência de um latino-americano, mas fica procurando pela sua marvada, né, o amor de sua vida e tal, e tudo fica triste, ele não tem mais nada, então ele resolve
subir aos céus. E ele sobe aos céus. Você sabe quem é o personagem que subiu aos céus, né? Ele sobe aos céus. Que é lindo isso. Ia para o céu viver com a marvada. Ia ser o brilho bonito, mas inútil, porém, de mais uma constelação. Porque ele vê que o céu está cheio de constelações. Plantou uma semente de cipó matamatá, filho da luna, e enquanto o cipó crescia, agarrou numa itá pontuda, escreveu na laje que fora jabuti num tempo muito de dantes. Não vim no mundo para ser pedra, foi o que ele escreveu. A planta já tinha crescido, se agarrava numa ponta de capei é a lua. O herói capenga enfiou a gaiola dos legordes no braço e foi subindo para o céu. Cantava triste. Vamos dar a despedida, Taperá, tal e qual o passarinho Taperá. Bateu asa, foi-se embora, Taperá. Deixou a pena no ninho, Taperá. Lá chegando, bateu na maloca de capei. A lua desceu no terreiro e perguntou: que quer, Saci? A benção, minha madrinha, me dá pão com farinha? Então Capei reparou que não era Saci, não. Era Macunaíma, o herói. Mas não quis dar pensão para ele, se lembrando do fedor antigo do herói. Macunaíma enfezou. Deu uma porção de munhecaços na cara da lua. Por isso que ela tem aquelas manchas escuras na cara. Então Macunaíma foi bater na asa do Cauianog, a estrela da manhã. Cauianog apareceu na janelinha para ver quem era e, confundida pelo negrume da noite e a capenguice do herói, perguntou: que quer, Saci? Mas logo pôs reparo que era Macunaíma o herói e nem esperou resposta, se lembrando que ele cheirava muito fedido. Vá tomar banho, falou, fechando a janelinha. Macunaíma tornou a enfezar e gritou: vem para a rua, cafajeste. Cauianog raspou um susto enorme e ficou tremendo, espiando pelo buraco da fechadura. Por isso que a bonita da estrelinha é tão pequirrucha e tremelica tanto. Então Macunaíma foi bater na casa do Pauí-Pódoli, o pai do Mutum. Pauí-Pódoli gostava muito dele, porque Macunaíma o defendera daquele mulato da maior mulataria na festa do cruzeiro, mas exclamou: ah, herói, tarde piaste. Era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só o jabuti grande que existia na vida. Foi ele que, no silêncio da noite, tirou da barriga um indivíduo e sua cunhã. Esses foram os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes da vossa tribo. Depois que os outros vieram. Chegaste tarde, herói. Já somos em 12, e com você a gente ficava 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. 12. Com o herói ficavam 13 na mesa. Que pena, sim, Helena, que o herói exclamou. Então Pauí-Pódolo teve dó de Macunaíma, fez uma feitiçaria, agarrou 3 pauzinhos, jogou para o alto, fez encruzilhada e virou Macunaíma com todo o estenderete dele, galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. Dizem que o professor, naturalmente alemão, andou falando por aí, por causa de uma perna só da Ursa Maior, que ele é o Saci. Que ela, a constelação, é o Saci. Não é, não. Saci ainda para nesse mundo espalhando fogueira e trançando crina de bagual. A Ursa Maior é Macunaíma. É mesmo o herói capenga que, de tanto penar na terra sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Essa é a morte do Macunaíma. Ou seja, ele não morre, ele vira encantado. Ele tem todas as suas andanças, todas as suas peripécias, como todo herói. Ele, para ganhar as batalhas, ele sempre trapassa, né? Ele sempre tem a ajuda dos seus irmãos ou de qualquer outra pessoa que apareça que ele precise. Ele não é nada honesto, mas ele é muito simpático, muito falador, muito, né? Muito sedutor e tal, o herói de nossa gente, e ele sempre consegue fazer as coisas, mas ele chega no final, né, quando ele retorna para o seu lugar de origem, nada mais é como antes, e ele então, muito tristemente, resolve
ir para o céu. Se transforma, ele é transformado, né, na constelação da Ursa Maior. A proximidade dele com o Saci, que o Saci tem uma perna só, é que na última batalha ele perde uma perna, então ele fica capenga. Epílogo, a última parte do romance. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tângulo a mângulo na tribo Tapainhumbas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricuera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar na fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem que podia saber do herói? Agora os manos virados na sombra leprosa eram a segunda cabeça do pai do urubu e Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. No silêncio imenso dormia à beira-rio do Uraricuera. Uma feita um homem foi lá, era madrugadinha, e veio mandar as filhas visar o passe das estrelas. O deserto tamanho matava os peixes e os passarinhos de pavor, e a própria natureza desmaiara e caíra num gesto largado por aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanhão dos paus no espaço. De repente, no peito doendo do homem, caiu uma voz da ramaria. Currupac-pac, currupac-pac. O homem ficou frio de susto feito piá. Então veio brisando um guanambi e bole-boliu no beiço do homem. Bilu, bilu, bilu lá, teteia. E subiu apressado para as árvores. O homem, seguindo o voo do guanambi, olhou para cima. Puxa a rama, boi. O beija-flor se riu e escafedeu. Então o homem descobriu na ramaria um papagaio verde de bico dourado espiando para ele. Falou, dá o pé, papagaio. O papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanheiraram. Então o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto e era caxiri com mel de pau, que era boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato. A tribo se acabara, a família virara sombras, a maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira para o céu, porém ficara o Aruaí do séquito daqueles tempos de dantes em que o herói fora o grande Macunaíma, imperador. E só o papagaio no silêncio do Uraricuera preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem, e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui, me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei minha violinha e toquei rasgado. E em toque rasgado, botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. E acaba assim. Agora vamos a outras questões mais práticas. Vocês têm aí, que eu mandei para vocês, um esqueminha de leitura, né? Que vai dividir o texto em partes para funcionar melhor a leitura do texto. Nós temos vários patamares que se cruzam dentro dessa história, várias histórias dentro dessa história, pedaços de lenda, pedaços de narrativas contemporâneas ao Mário, em 1928, referências históricas através de simbologias, às vezes um tanto complicadas, né? O uso da narrativa lendária com a narrativa historiográfica, uma série de questões que deixa a gente assim, meio perdida na história. Mas qual é a base desse romance? Para ajudar vocês a ver o que eu estou querendo dizer. A base desse romance é Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. O que tem em Iracema, tem aqui. Com um pequeno detalhe, Iracema tem um subtítulo, A Lenda do Ceará, mas é um romance histórico, Iracema. Aqui
Não tem esse subtítulo de lenda, mas é uma narrativa lendária. E o que conta tanto lá quanto aqui? A formação do povo brasileiro. Iracema, que é anagrama de América, é a virgem dos lábios de mel, de uma beleza estonteante. Macunaíma, que é esse índio, de feições africanas, num dado momento, quando ele vai para São Paulo, ele toma banho numa água límpida e fantasiosa e tal, e ele vira branquinho, loirinho de olho azul. Então, vocês têm representações diferentes da mesma origem. Iracema tem o filho Moacir, por isso o papagaio, no fim, vai para Lisboa, né? Por que vai para Lisboa? Porque o filho da Iracema, quando nasce e a mãe morre, é levado pelo pai, o Martim, para Lisboa. Quando ele volta, adulto, ele não conhece nada da sua terra. Então, vejam, há um substrato muito forte, há um romance muito forte embaixo de Macunaíma, que é Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. E aí a gente tem, então, o que a gente chama de paródia. A paródia de Iracema. Está aqui, em Mário de Andrade. Através desses recursos todos que ele faz, com o tempo histórico, ao mesmo tempo ele cruza com o tempo mítico, que são coisas paralelas, não se tocam, mas ele cruza uma coisa com outra. Esse personagem heróico, que não é nada heróico, muito ao contrário, é de um extremo egoísmo, e ao mesmo tempo é extremamente fascinante, porque o herói de nossa gente, ele faz tudo o que quer, ele sacaneia, ele não tem um comportamento heróico. A Iracema se dá em sacrifício. Além de ser uma índia muito bonita, ela se dá em sacrifício, ela é nobre, ela é filha do cacique. O Macunaíma não conhece, nem a mãe dele não tem nome. O pai, ele nem sabe quem foi. Então, é uma origem espúria, diferente da Iracema. Então, para lembrar, onde é a valorização? Como é que eu posso dizer? É cantar louvores a, isso é uma ode, né? Macunaíma é o contrário da ode, é desfazer esse caráter heróico da origem da nação brasileira. A nação brasileira nasce da violência, como o nascimento de Macunaíma. A nação brasileira vive à margem da lei, como vive Macunaíma. Ao mesmo tempo, a nação brasileira tem coisas maravilhosas, que são outros personagens que cruzam aqui a capacidade de inventar coisas, como a construção dos dois primeiros automóveis, se vocês não têm que ler no texto, o Ford e a Chevrolet, em 1928. Ele faz a construção desses dois automóveis cujas montadoras estão no Brasil há bilênios, né? Estão há muitos anos aqui. E tem uma série de outros episódios fantásticos ao longo do romance. E tem uma coisa que separa o primeiro momento do romance do segundo momento no romance, que é o capítulo, nunca me lembro o nome, é o capítulo 9. O capítulo 9 separa o romance ao meio, basicamente separa o romance ao meio. Que capítulo é esse? Começa assim: as muito queridas súditas Nossas Senhoras Amazonas, 30 de maio de 1926, São Paulo, senhoras. Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudade e muito amor com desagradável nova. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidas por caminhabas, voz espúria, senão que pelo apelativo de Amazonas. E de vós se afirma cavalgardes ginetes belígeros e virdes da hélade clássica. E assim sois chamadas. Muito nos pesou a nós, imperator vosso,
tais deslates da erudição, porém eis de convir conosco que assim ficais mais heróicas e mais conspícuas, tocadas por esta plátina respeitável da tradição e da pureza antiga. E a carta vai. O capítulo chama Carta para as Icaminhadas. Quem são as Icaminhadas? São as súditas da Mãe do Mato, que ele mata e toma conta do império dela. Por isso ele se chama imperator. Não imperador, imperator, como no latim, né? E no meio do caminho, ele manda essa carta para elas, porque ele está precisando de coisas. Então, ele fala toda nessa linguagem quinhentista, é uma linguagem quinhentista, aí vocês vão ter que ler. Vocês vão vendo essa linguagem oralizada do início do texto e do final do texto, que é uma linguagem oralizada, né? Ela não é oral, porque ela está escrita, por isso ela é oralizada. E, de repente, vocês se deparam com esta carta no meio do romance. E o que ele pede? Ele pede um fio metal para continuar as suas estrepulias. E vocês têm que ler isso, porque é deslumbrante. Vou ler o finzinho da carta. Finalmente, senhoras amazonas e muito amadas súditas, assaz hemos sofrido e curtido árduos e constantes pesares, depois que os deveres da nossa posição nos apartaram do império do Mato Virgem. Por cá, tudo são delícias e venturas, porém nenhum gozo teremos e nenhum descanso enquanto não resolvemos o perdido talismã, a Muiraquitã, que ele roubou da mãe Cedumato e depois ele perde para o italiano Venceslau Pietro Pietra, que rouba dele. Temos por bem repetir, entretanto, que as nossas relações com o Dr. Venceslau são as melhores possíveis, que as negociações estão entabuladas e perfeitamente encaminhadas. E bem poderíeis enviar de antemão as alvíceras que anunciamos atrás. Com pouco o vosso abstêmio imperador se contenta. Se não puderdes enviar 200 igaras cheias de bagos de cacau, mandai 100 ou mesmo 50. E que é a grana delas, né? Recebei a bênção do vosso imperador e mais saúde e fraternidade. Acatai com respeito e obediência essas mãos traçadas linhas, e principalmente não vos esqueçais das alvíceras e das polonesas, que de muito hemos mister. Se guarde a vossas excelências. Termina esse capítulo. E vem a grande batalha com Venceslau Pietro Pietra, quando Macunaíma inventa o espaguete à bolonhesa, o espaguete ao suco. Vocês vão ter que ler isso, porque é interessantíssimo. O Venceslau Pietro Pietra é um italiano, que pega a Muiraquitã, rouba a Muiraquitã do Macunaíma, que por sua vez roubou da Mãe do Mato. Mas ele se tem como o imperador do fundo do Mato Virgem. Enfim, gente, aí vocês têm esse esqueminha, deixa eu ver se eu vejo ele aqui, para dar uma olhada nisso. Vocês têm aí a antropofagia, né, dos mitos brasileiros. Ele usa a técnica da bricolagem, ou seja, ele vai compondo, né, pedaços de bricolagem, é isso, pedaços de uma outra obra, compondo essa nova obra, né? A epopeia do derrotado, né, ou seja, a inversão do heroicizado, não há herói. A Iracema, né, como ode, aí é mais ou menos o que eu falei para vocês, né? A Macunaíma, então, como paródia da Iracema. Eu acho que foi isso tudo aqui que eu, mais ou menos, que eu botei continua, porque aí teria uma outra perspectiva, né? Mas vamos ficar só nessa, senão vai complicar aí a vida de vocês. Bom, então tá aí o herói de nossa gente. Se vocês tiverem perguntas para a próxima aula, vocês, por favor, façam. Tem muita coisa linda nisso aqui, gente. Faz horas que eu não releio Macunaíma. É até difícil de largar, né? Tem certos autores, assim, Machado de Assis eu não posso pegar, porque se eu pego, esqueço lendo. Enfim, então é isso.
Tá bom? Beijinhos a todos e boas leituras.